Boa noite, minha gente. Estamos chegando aqui com mais um Papo com Tilé pela Metrópole FM. Hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. Tá ligado o ar-condicionado, Zé? Por favor. Estamos aqui hoje, a nossa equipe já aposta, o José Silva ali no controle técnico da Metrópole FM, o nosso Leonardo Souza. É Souza, né, Leonardo? Leonardo Souza vai ficar lendo as mensagens que chegarão através do nosso WhatsApp, 981553258. E o Daniel ali nas imagens do canal da Metrópole no YouTube. O nosso convidado de hoje é o ex-presidente da OAB, um dos mais brilhantes advogados dessa terra, Dr. Saul Quadros Filho. E por que ele é o convidado de hoje? O que é que tem a ver com o Papo com Tilé? Dr. Saul foi conselheiro do Esporte Clube Bahia por 2 mandatos, como permite o estatuto, uma eleição e uma reeleição. E em uma das reuniões em que se analisou o contrato do Esporte Interativo com o Esporte Clube Bahia, dos conselheiros presentes, foi o único que votou contra este contrato feito pelo Esporte Clube Bahia com o Esporte Interativo. Quase 2 anos depois, aliás, um pouquinho mais de 2 anos, que essa sessão foi no dia 1º, aliás, foram em 2 sessões, a ata pelo menos é assim, ela cita 2 datas, então uma ata que se iniciou na sessão de 1º de março, e que se encerrou no dia 12 de março, né, de 2016. Então, 2 anos já se passaram. 2 anos e quase 6 meses, né? Estamos chegando a setembro. 2 anos e 5 meses, vamos dizer assim, para ficar mais redondo, né? Então, o que será que levou o doutor Saul Quadros, um homem extremamente experiente, né? Não precisa revelar a idade, mas já passou dos 70, certamente. Então, doutor Saul votou e foi o único dos 100 conselheiros que compunham, na época, o anterior Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, foi o único que votou contra este contrato. Parecendo até que ele teve alguma premonição ou conhecimento mesmo do que iria acontecer com o Esporte Interativo se afastando das transmissões da Copa do Nordeste. Meu querido doutor Saul Quadros, um prazer enorme lhe receber aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor ficou contra esse contrato do Esporte Clube Bahia com o Esporte Interativo, porque esse é o assunto do momento, ninguém sabe. O presidente da Liga disse aqui anteontem, o nosso Alex Portela Júnior, que está tudo garantido, está tudo confirmado, que a TAR é uma empresa americana, que não vai ter esse problema de... fizeram agora um novo contrato, garantindo que vão pagar os 120 milhões que teriam que pagar até 2022... então que eles vão pagar, que para americano isso é troco, 120 milhões, ainda mais para uma empresa de renome internacional e tal. Então, deixou a coisa um pouco mais tranquila, porque ele não seria responsável de dizer uma coisa dessa sem que o fato, né, ele não tivesse convicção disso. Mas essa coisa realmente está causando uma grande repercussão, a saída do Esporte Interativo da transmissão do Campeonato do Nordeste. E esse homem aqui teve contra ele 77 votos a favor da aprovação do contrato, 3 abstenções, salvo engano, de Adésio Góes, de Jorge Maia, do conselheiro grande benemérito Jorge Maia, e mais um que eu não me recordo. Adésio Góes, Jorge Maia, mais um que eu não me recordo agora. 3 se abstiveram de votar, não quiseram nem votar a favor nem contra. 77 votaram contra. E esse homem aqui votou, 77 votaram a favor, desculpe. 77 votaram a favor. E esse homem aqui foi o único que votou contra. Por quê, doutor Saul? Boa noite, querido. Meu boa noite a todos os ouvintes da Metrópole, principalmente ao seu programa, Tilé. É um prazer imenso vir aqui conversar principalmente sobre o nosso Bahia. Não é? É uma coisa que parece que foi uma premonição mesmo. Mas talvez tenha sido também a experiência de quem já dirigiu outras entidades anteriormente. Da maneira como foi colocada, se estaria assinando um contrato para vigorar 4 ou 5 anos depois. Eu não posso entender como é que uma administração recebe uma gratificação, recebe um mimo, eu chamei de propina na época, que causou assim, uma celeuma muito grande, não no sentido pejorativo da propina que hoje vocês veem aí na Lava Jato, mas propina é gratificação para que você faça alguma coisa. Então, depois de muitas explicações do presidente e do vice-presidente do Bahia, dizendo que, inclusive, metade desses valores seriam aplicados no patrimônio do clube e a outra metade se destinaria ao setor de futebol propriamente dito, o meu entendimento era o seguinte: não é possível que alguém receba uma receita antecipada
por um fato que vai ocorrer na administração de outra pessoa. E tanto tempo depois, como é que você vai ter a certeza de que aquilo vai dar certo? Como é que você vai assumir um compromisso na certeza que daqui a 4 anos nós teríamos toda o esporte interativo? Eu chamava antigamente de Estado Islâmico, né? Eu chamei de Estado Islâmico, que causou assim também muito incômodo, não é? O EI, é esporte interativo, Estado Islâmico. Pois bem, então isso causou realmente uma celeuma. Fiquei sozinho, como você disse. Na verdade foram 2 pessoas que se abstiveram, não foram 3 não. Foi Jorge Maia, o benemérito nosso, e o nosso Edésio Góes, que não se sentiram assim à vontade também de apoiar. E eu disse que naquela forma foi o seguinte, ó, eu posso fazer aqui uma leitura. Eu voto contra por 2 motivos. Primeiro, porque o referido contrato somente passará a vigorar daqui a 6 anos, lá atrás, não me parecendo correto que os atuais diretores do clube se comprometam em nome de quem vai dirigi-lo àquela época, e nem saiba como o mercado de publicidade vai se comportar a partir de 2022. E depois, porque o esporte interativo está oferecendo um mimo, como denominou o presidente do Internacional de Porto Alegre, conforme informação prestada em sua exposição pelo vice-presidente do clube na época, em forma de pagamento imediato de 40 milhões de reais, sob a denominação inapropriada de luvas. Luvas, ao que me parece, todavia, era uma espécie de propina para que o contrato seja imediatamente assinado. Eles queriam que isso fosse assinado imediatamente. Então a diretoria estava assumindo um compromisso para que uma outra diretoria no futuro viesse honrar este compromisso. Citando nomes, por exemplo, o contrato seria feito na gestão de Marcelo Santana e passaria a vigorar na gestão de Guilherme Militani. Exatamente. Para a gente fazer o torcedor entender a situação. Embora tal valor se destine ao próprio clube e não a qualquer dos seus diretores, enfatize-se. Esse dinheiro não era para diretor, era para o clube. Uhum. Não me parece correto e ético, entretanto, que se receba hoje, a qualquer título que seja, um valor de um contrato que somente vigorará daqui a 6 anos, quando pelo menos deveria ser pago àquela época, corrigido monetariamente. Então foi esse o meu voto. Eu fiquei só, e aí vocês estão vendo o que é que deu. Os 40 milhões foram gastos, não é? Não se sabe exatamente como, eu não tenho conhecimento, espero que tenha sido gasto corretamente, mas logo depois nós tivemos uma outra sessão, um ano depois, ou sei lá quando, isso ocorreu, onde o próprio clube pretendia tomar um outro empréstimo agora, já os 40 milhões eu não sei onde é que estava, de mais de 17 milhões, e eu tive a oportunidade também de votar contra. Só que desta vez 23 companheiros, 23 conselheiros acompanharam. Mesmo assim nós fomos derrotados. E naquela época eu disse que os 40 milhões se destinariam ao departamento de futebol e os outros para o problema da consolidação do patrimônio do Bahia. Então foram esses os motivos. Eu acho que eu exerci o meu direito de voto, o meu direito de discutir o assunto, e está aí uma coisa que está acontecendo que não tem explicação. Uhum. Então esse foi o motivo, na verdade. Uhum. Me diga uma coisa, doutor Saúl, o senhor chegou a ler esse contrato? Não. Este contrato, que eu saiba, não foi dado a divulgação a ninguém lá. Eu, pelo menos, não foi lido publicamente no Conselho, não é? Não foi lido publicamente no Conselho. Pode ser que algumas pessoas, pode ser que o Conselho Fiscal tenha tomado conhecimento, mas isso não foi lido na reunião. Ao que lhe consta, então, nenhum conselheiro tomou conhecimento, oficialmente, pelo menos? Pelo menos oficialmente não. Embora estivessem lá o presidente da época e o vice-presidente, que prestou uma série de esclarecimentos. Mas o vice-presidente, que é uma pessoa muito mais, vamos dizer, solta e desasnada, era um advogado ilustre, inclusive aqui, filho também de uma juíza ilustre aqui na Bahia. Então o vice-presidente da época foi quem sustentou, em nome do presidente, a validade para a celebração desse contrato com o esporte interativo. Quando o senhor falou dos 40 milhões de reais que foram pagos ao Bahia, o Bahia de fato recebeu, depois deu algumas declarações da forma que pagou, que eu não me recordo agora exatamente como foi, mas esse empréstimo dos 17 milhões
já faltando 3 meses para terminar, os 6 meses para terminar a administração passada, né? Eu acho que, de certa forma, maquiaram o fato de se dizer que era uma administração brilhante, porque uma administração brilhante não termina, o senhor foi presidente da Ordem dos Advogados, não termina o seu mandato pedindo um empréstimo, ao meu ver, né? Ao meu ver, posso estar até enganado. Mas quando o cara tem uma administração brilhante, para que ele vai pedir empréstimo? Ele devia ter dinheiro em caixa, né? Então ele vai pedir empréstimo faltando 6 meses, 4 meses para terminar o mandato dele? Eu não gostaria... Eles assumiram o clube com 70 milhões de débitos, declarados por Marcelo Guimarães Filho, numa certa feita aí. E Guilherme Belitani assume o clube dizendo, no dia que assumiu, que estava encontrando um débito de 200 milhões, né? Eu não gostaria de me referir à ordem, porque não vamos tratar aqui sobre a ordem, mas eu quero lhe dizer... Mas o senhor fez uma bela gestão na ordem. Quando nós chegamos à ordem, ela devia, a entidade propriamente dito, fora a Caixa de Assistência, cerca de 5 milhões de reais, estava sendo executado pelo INSS, tinha uma série de títulos protestados, e quando nós deixamos a ordem, nós deixamos em caixa, tudo pago, 10 milhões e 280 mil reais. Eu acho que é um pouco diferente, não é, da administração, porque cresceram os débitos, foram pagos muitos débitos foram pagos, mas outros tantos foram contraídos. Então, quem sabe como recebeu a entidade, que recebeu o clube, é o atual presidente. Não faça muita mímica, não, que eu não entendo nada desse trabalho de mímica. Basta fazer um sinalzinho aí. Já tem... Pode mandar pergunta também no YouTube, né? Pelo YouTube. Sim, também pelo canal da Metrópole do YouTube, que o programa está sendo Metro... transmitido pelo YouTube. O doutor Saul com uma bela camisa branca aqui, com uma gravata tricolor, né? Mostrando todo o seu amor pelo Esporte Clube Bahia. Mas olha só, doutor Saul, quem manda uma mensagem aqui é Manuel Vieira, o grande Emanuel Vieira. Boa noite, Léo. Eu gostaria de mandar um abraço para o brilhante advogado doutor Saul, além de grande tricolor, e perguntar ao mesmo como ele vê a contratação do ex-vice-presidente do clube, advogado Pedro Henrique, para, dizem eles, cuidar do patrimônio, aí botou uma risadinha aqui, e do distante CT de Camaçari e Dias Dávila. Essa estranha contratação não oneraria desnecessariamente a folha salarial do clube, ou teria algum outro motivo esse emprego? Fraternais saudações de Emanuel Vieira. Aí a pergunta deveria ser dirigida ao presidente do clube. Na minha opinião, eu tenho uma opinião própria desde a época em que eu fui conselheiro a respeito da cidade tricolor lá em Dias Dávila. Eu acho que aquele é um projeto dificílimo de ser concretizado, praticamente inviável, só não digo impossível porque nada é impossível. Eu cheguei a fazer uma proposta para que as autoridades de então, os dirigentes de então, tentassem negociar politicamente, fazendo uma permuta com o estado de Pituaçu. O estado de Pituaçu passaria a ser do Bahia e o governo do estado transformaria a cidade tricolor num centro e numa praça esportiva, não é? Para todos aqueles municípios, Candeias, Camaçari, Lauro de Freitas, todos aqueles municípios teriam na cidade tricolor, que fica em Dias Dávila, um grande centro esportivo. Mas, como sempre, quando as propostas são audaciosas, as pessoas têm receio e não quiseram enfrentar isso. Então, nós temos lá um elefante branco, porque só de manutenção o clube não tem renda para isso. Acho que não tem renda. Agora, eu sou mais favorável que se mantenha o Fazendão, porque está aqui dentro, valoriza cada vez mais. A minha opinião sempre foi essa na época em que eu era conselheiro. Doutor, só para a gente não fugir um pouquinho do tema que foi esse contrato do Bahia com o Esporte Interativo, embora a gente vá tocar aqui outros assuntos, porque é uma voz de experiência, né, que pode fazer alguns comentários sobre a gestão atual e até a passada. O que o senhor espera agora? O que o senhor acha que pode acontecer com a saída do Esporte Interativo? O senhor acredita, por exemplo, que essa empresa americana vai realmente, de fato, honrar até 2022 os 120 milhões que deve ainda do contrato, sem transmitir um jogo sequer daqui para frente? Não, e o problema não é esse só. O problema não é só com o Bahia. O problema é só com os outros clubes também, que eles firmaram esse contrato. Como vai ficar? Eu acho que é uma tremenda dor de cabeça para meu amigo Alex Portela, na qualidade de presidente da Liga do Nordeste, bem que ele disse que no dia 5 de outubro ele estará deixando a presidência e não quer se candidatar à reeleição, não é? Vai ficar esse problema para resolver. Acho difícil. E também acho que nós encontraremos a tremenda má vontade do pessoal da Rede Globo e das outras redes nacionais, propriamente dito, né? Então, poderíamos ter uma situação aí de uma interrupção disso e a Copa do Nordeste, para mim,
é de uma representação muito grande. Afinal de contas, você define quem tem a hegemonia do futebol nordestino, né? E isso sempre esteve entre nós, os pernambucanos e os cearenses, e eu acho que com a maior vantagem para nós, os baianos. Então, esse é um problema, uma dor de cabeça que o presidente Belintani vai ter que enfrentar, e ele que não recebeu os 40 milhões do mimo que foi dado no início para poder você assinar o contrato. E o pior é que hoje em dia já foi gasto e ele não tem um centavo para usar dos 40. Não estou dizendo que foi usado de forma errada, não, mas já foi gasto. Já foi gasto, né? E aí ele não vai ter um centavo para usar naquilo que é onde o contrato começa ou começaria a vigorar. Exatamente, né? exatamente. Dentro da gestão dele. Mas, Léo, traga aí as primeiras mensagens. No seu rádio está chegando o Leonardo Souza com as perguntas e mensagens que vêm através do nosso WhatsApp 981553258. Boa noite, Léo. Boa noite, Tilé. Eduardo Medeiros, que se diz colega do último conselho, colega de Saul, quer saber como Saul avalia a gestão de Guilherme Belintani. Eu conheço o Guilherme há muito tempo. Guilherme foi, inclusive, meu aluno do curso de Direito na Católica. É um rapaz que tem em torno de si uma verdadeira áurea de vencedor. O problema de Guilherme, eu, inclusive, não apoiei Guilherme para a presidência do clube, é que eu achava que ele entendia de muita coisa da parte da administração pública, mas a administração de futebol, de um clube de futebol, eu achava que ele não estava preparado para isso. Então eu preferi outras candidaturas mais experimentadas, que já tinham vivido o futebol há mais tempo, que tinham prestado inclusive serviços ao Bahia há muito tempo. Eu espero que Guilherme rompa com sei lá, essa muralha que existia em torno dele e que ele possa fazer uma administração para o Bahia digno do Bahia. Agora, o que não é possível é nós ficarmos do jeito que nós estamos, perdendo 3 partidas e ganhando uma, perdendo 3 ganhando uma, empatando, não sei o quê. É preferível você ganhar uma partida do que empatar 2. Porque se você ganha uma partida, você faz 3 pontos. Empatar 2, você só ganha 2 pontos. Então, eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa administração. Nesta primeira fase, eu acho, com todo o respeito, que ele ainda está patinando, mas eu acredito que depois, quando ele se encorpar e ficar a par inteiramente dos problemas do Bahia, ele poderá ainda fazer, no resto da metade do mandato dele até o fim, uma administração que possa contentar. E o Bahia voltar a ser o campeão do Nordeste, o campeão brasileiro e prestar-se uma alegria enorme à nação tricolor. Doutor Saúl, estou lendo aqui a ata. Eu consegui essa ata de 1º de março e 12 de março. Como eu falei, foram 2 reuniões com a ata só, porque uma foi sequência, a segunda foi sequência da primeira. É verdade. Aí eu estou lendo aqui, interessante que na hora que o senhor falou de mimo, né, e de como foi o outro termo que o senhor usou? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Propina. Aí o Marcelo Santana, atual presidente na época, pediu, o presidente na época, aliás, atual não, o presidente da época pediu respeito, pediu a palavra e disse que pedia respeito às instituições do Esporte Clube Bahia, solicitando que conste em ata a moção de repúdio a tais declarações, por não aceitar o termo propina dentro da casa do Esporte Clube Bahia, entendendo ser abuso o uso deste termo no regime democrático vivido no clube, né? E aí, submetido à plenária, foram obtidos 1 voto contra do conselheiro Saúl Quadros, 2 abstenções. São 2, eu pensava que eram 3. Foram duas dos conselheiros Jorge Mar e Edésio Góes, e 77 votos a favor, sem que, pelo menos, a grande maioria tivesse tido a oportunidade de ler o contrato. Como é que você vota uma coisa? Na ata você verifica aí que não há nenhum registro. Não há nenhum registro na ata de que foi eleito o contrato. Exatamente. Foram dadas explicações genéricas a respeito do contrato. Mas não foi lido. O presidente de então ficou muito indignado, porque eu cheguei a dizer que a propina não significava algo como se estivesse comprando o Bahia para isso. Não, eu fiz questão de dizer e de realçar que aquele dinheiro não era para nenhum diretor, era para o próprio clube. Agora, você receber adiantado para um compromisso que outro venha a cumprir, ter a obrigação de cumprir, é que me pareceu ser uma coisa inteiramente inconcebível na época, e parece que eu estava certo mesmo. Agora está vendo aí, eles vão cair fora, como é que fica? Como é que o Bahia vai fazer? Vai voltar a assinar o contrato com a Globo? A Globo vai fazer? A SBT vai fazer? Quem é que vai segundo a Alex Portela, será o uma SBT. Nova empresa? Esperamos que isso dê certo. Na Copa do Nordeste, segundo a Alex, será o SBT. Pois é. Mas isso vai ter consequências para outras competições também. Não tem a menor dúvida. E esse dinheiro que o Bahia recebeu
vai devolver ao esporte interativo? Foi adiantamento de contrato? Não. Foi condição para que assinasse o contrato. Você está recebendo a gratificação, um mimo, como disse o presidente do Internacional. O vice-presidente, na época, citou nominalmente o presidente internacional, que ele chamava de mimo. Mimo é o quê? Gratificação. Gratificação o quê? No meu conceito, propina. Não que seja uma coisa que está no sentido pejorativo, mas no sentido exato da palavra. Eu acho que o senhor definiu bem, quando o senhor disse no início da entrevista aí, que foi exatamente para o clube se sentir, digamos, pressionado no bom sentido, né? E assinar, poxa, 40 milhões de uma hora para outra que vai entrar nas nossas contas. Porque realmente é um valor considerável, não tenha dúvida, 40 milhões. Como é que ficou a sua relação com o Marcelo Santana depois desse episódio? Não, eu nunca tive muita aproximação com o Marcelo Santana, não. Porque ele, inclusive, fez parte de nas primeiras reuniões do nosso grupo, e depois, então, de participar e de chegar até secretariar uma das nossas reuniões, ele apareceu como candidato por outro grupo. Então, uma pessoa que eu sempre mantive um relacionamento, assim, um pouco à distância. Fui obrigado a dar andamento em alguns processos que tinha contra ele, a propósito do negócio de uns pagamentos por de custas processuais que ele tinha utilizado, mas de uma maneira assim, tranquila, sem atrito, mas também sem aproximação. Uhum. O senhor está falando de uma ação que foi movida por ele contra um radialista. É verdade. Né? E aí ele, ao invés de pagar do bolso, pagou com o dinheiro do clube essas ações. As custas processuais, as custas entendendo processuais. Que estava em jogo o interesse do clube propriamente dito e não dele, mas a ação foi pessoal. Quer dizer, a ação poderia ter sido proposta pelo clube, é isso. E houve um processo de uma representação, e essa representação foi julgada e foi determinado que ele devolvesse o dinheiro. Depois, se foi cumprido ou não foi cumprido, saí do conselho e não sei qual o fim disso. Uhum. O senhor foi presidente Presidente não, que se chama coordenador, né? A pessoa tem aversão ao nome presidente, como se fosse um diminutivo, como se fosse um pejorativo chamar presidente. Na verdade, era presidente da comissão de ética. Mas eles usavam o termo de coordenador da comissão de ética ao invés de presidente, porque entendiam que o presidente era o presidente do conselho, no caso, o Henrique, antes o Fernando Jorge. É verdade. Né? O senhor conseguiu terminar todas as ações que lhe foram encaminhadas? Tem alguma pendente ainda? Não, O senhor examinou uma série de coisas, não foi, doutor? Foram muitos processos e muitos deles foram arquivados. Na grande maioria não teve recurso. Teve, inclusive, dois pedidos de sindicância que foi atribuído a mim algum tipo de desconsideração ao atual vice-presidente do clube. Esse pedido de sindicância teve um relator que, em 3 ou 4 reuniões, ele não compareceu, e com todo respeito, me parece de modo proposital, tanto que eu fiz uma representação também contra esse rapaz. E na última reunião que nós tivemos, por maioria de votos, a comissão arquivou essas sindicâncias. E foram 2 processos que ficaram pendentes, e depois, então, todos os outros se findaram. Se ficou algum em aberto, foi exatamente esta, no que diz respeito ao presidente Marcelo, que deve ter tocado aí para diante para ver como é que eles resolveram. Não sei. Bom, eu não sei se... Bom, deixa eu ir a Léo, depois ele faço essa pergunta. Aliás, eu vou registrar aqui rapidamente. Ivan Mística, estou ligado no meu mestre Saul Quadros. Manda um forte abraço para ele. Seria o presidente da massa, que tem a cara da torcida do Bahia. Não, o Ivan é um grande tricolor. O Ivan é um grande tricolor. Passei a admirá-lo cada vez mais, porque ele tem a chama tricolor no coração. É uma grande figura, o Ivan Mística. Venha, Léo, com outra pergunta. Mensagem de Henrique. Boa noite, Tilemon e seu Saul. Aproveitando a fala do convidado, por que é inviável as partes que concorreram à presidência do Bahia, após as eleições, juntarem-se em prol do crescimento do clube? É uma coisa interessante isso. Só diz aí Henrique ou diz o nome todo? Henrique de Salvador. Eu acho isso, sabe? Você veja que numa reunião de condomínio, todos querem a mesma coisa e todos querem o bem comum. E, no entanto, nessas reuniões de condomínio, as pessoas se degladiam como se fossem inimigos. É como se fosse PT de um lado e PSDB do outro. No Bahia é curioso. Nós não temos por que entrar nessas divergências, sabe? Agora, o problema é como fazer as coisas.
Então, umas pessoas entendem que deve fazer de uma maneira mais assodada, outros entendem que deve fazer de uma maneira mais demorada, pensada, refletida. Na maioria das vezes é isso que acontece. Mas não tenho a menor dúvida que dentro de toda a discussão do Conselho do Bahia, do antigo e do atual, todos querem o bem do Bahia. Todos querem engrandecer o clube, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o senhor enfrentou uma situação um pouco contrária à sua... Porque tinha uma certa parte meio xiita, né? Que brigava por tudo, que questionava tudo. Hoje parece que esse grupo está bem mais, digamos, light, né? Porque, inclusive, vi alguns dos novos membros deste grupo, estiveram aqui, dois estiveram comigo aqui num dos últimos programas das 22 horas, né? E a gente percebe, até pelo próprio presidente, que também esteve comigo no programa das 22 horas, o Carlos Eduardo, que me parece uma pessoa assim, muito mais leve, no sentido do grupo que existia anteriormente, que apoiava o Carlos Eduardo é, inclusive, advogado, é professor de Direito lá em Feira de Santana. Quero mandar um abraço para ele, se ele estiver me ouvindo aí, e parabenizar pela maneira como ele está conduzindo o clube. Agora, a diferença é porque as pessoas ainda têm assim, muita mágoa, muito ressentimento, eu não sei nem se raiva, eu não sei, do passado do Bahia. Então, crucificam os ex-dirigentes do Bahia como se todos estivessem no mesmo patamar. E se os ex-dirigentes do Bahia, você não pudesse fazer uma diferença entre esse e aquele. Osório Vilas-Boas, por exemplo, é uma lenda no Bahia, não é? Paulo Maracajá, com todos as críticas que pudemos fazer a Paulo, também trouxe muita alegria ao Bahia. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque 4 conselheiros não votaram em Paulo Maracajá quando ele foi candidato a presidente, e um deles fui eu. E eu fui colega de Paulo Maracajá da Faculdade de Direito durante 5 anos. Né? Outros presidentes que vieram mais recentemente, realmente esses aí eu não quero nem fazer comentários, essas pessoas deixaram muito a desejar no exercício da presidência. Então, pegaram o passado do Bahia e colocaram como se fosse um passado negro no sentido de ruim, péssimo, e trouxeram assim como se fosse a democracia tricolor vai salvar o Bahia depois que nós derrubamos a oligarquia. É preciso ter muito cuidado, porque aqueles que são democratas ou que se dizem democratas, ao assumir o poder, pode ser muito pior do que os que estavam no poder anteriormente. Muito bem, são 19 horas e 28 minutos em Salvador. Eu vou um rápido intervalo e volto na sequência do papo aqui hoje com o doutor Saul Quadros Filho. Eduardo Viana, filho de Raimundo Viana, mandando aqui uma mensagem, meu querido doutor Saul. Amigo mesmo sendo tricolor, avisa seu convidado que meu pai está escutando ele. Um abraço. Não quero criticar ninguém não, mas se Raimundo Viana tivesse no Esporte Clube Vitória, o nosso rival e adversário, eu acho que ele estaria dando muito mais trabalho a gente do que está dando atualmente. Parabéns para Raimundo pela administração que ele fez. Um abração para meu amigo, que também foi meu colega de turma, juntamente com Paulo Maracajá, da turma de Direito de 1966. A propósito, Raimundo Viana era o meu convidado para a próxima segunda-feira, dia 3. E o meu convidado do dia 12, Manuel Matos, que foi o seu vice-presidente. Manuel está numa atividade aí empresarial no interior, terá que estar no dia 12 no interior, e entrou em contato com o doutor Raimundo Viana, e eles fizeram um acordo de inverter as datas. Então, Manuel Matos vem na próxima segunda-feira e no dia 12 virá o vovô Mundico, querido vovô Mundico da torcida rubro-negra. Bom, eu estou recebendo aqui um contato de Carlos Queto, representante da Turner no Nordeste. Ele está na linha pedindo para explicar como serão as mudanças. Caiu? Bom, se ele ligar aí, você me avisa bom, que a gente coloca. Porque as nossas preocupações estão exatamente em torno disso. Como deverá ser? Se o senhor Carlos Queto, que é o representante dessa empresa, do Nordeste inteiro, eu acho que seria muito oportuno realmente, me desculpe eu me intrometer, mas que seria muito oportuno se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir ele aqui. Não, é muito interessante mesmo. Ô Carlos Queto, por gentileza, ligue novamente. Eu fui comunicado pela produção no intervalo comercial, né? E talvez por ter demorado um pouquinho na linha esperando, tenha caído a ligação, não sei. Mas ligue por gentileza, Carlos Queto, que eu acho que vai ser muito interessante, sim, essa participação do Carlos Queto, representante da Turner aqui no Nordeste, que queria explicar, como ele disse a Leonardo Souza, da nossa produção, que ele queria explicar o que vai acontecer daqui para frente com relação ao esporte interativo. Não foi isso, Léo? Exatamente. A Turner é detentora, para quem não sabe, é detentora do esporte interativo e resolveu descontinuar. Ele vai explicar esse processo aí e as consequências, né, daqui para frente. Assim que ele estiver na linha, você
Você me dá um toque aqui, a gente coloca ele no ar, né? Ele fez uma ligação para aqui, mas a ligação caiu. Bom, sim, a gente estava falando mesmo sobre... Sim, o outro voto polêmico do senhor foi a questão dos 17 milhões. Por que o senhor foi contra, doutor Eu fui contra porque era o mesmo sentido, Tilemon. O Bahia pedia autorização do Conselho para tomar emprestado 17 milhões, mas quem iria pagar era o novo presidente. Então, se você toma um empréstimo, você paga na sua gestão. Não transfere débito para outros. Nós votamos, os 23 pessoas, votamos contra a autorização para que a diretoria da entidade contraia qualquer débito bancário para pagamento futuro. Mas nós autorizávamos a mesma a utilizar o saldo do caixa registrado na prestação de contas de 2016 para quitar os débitos porventura existentes, inclusive para o resgate do patrimônio do clube. Tudo acompanhado por 3 representantes do próprio Conselho a ser escolhidas pela sua composição plena, negando, por consequência, a autorização para o clube oferecer receita de 2018 em garantia para contrair empréstimo bancário de 17 milhões e 85 mil e 88 centavos. Me parece que esse empréstimo não foi feito nesse montante, mas algum empréstimo foi feito com parte da autorização do Conselho. O que significa dizer, a gestão que se findava gastou dinheiro com empréstimo e a gestão agora presidida por Guilherme Belintani é que vai ter que pagar, se é que não pagou ainda. Então você antecipar receita para os outros pagarem é muito fácil. Aí você administra extraordinariamente. Eu contraio o débito, trago para cá, gasto pagando as despesas que eu fiz, mantenho a folha em dia, não sei o que, o INSS em dia, tudo em dia. Agora, quem paga é quem vem depois de mim. Aí fica complicado. E foi por isso que nós nos posicionamos contra. Dessa vez foram 23, não fui eu sozinho. Muito bem. Refeito o contato com o Carlos Queto, né? Que está na ponta da linha. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lé. Tudo bem? Tudo bem, querido. Como é que vai você? Tudo ótimo, tudo em paz. Você fez um contato aqui com a Rádio Metrópole, que queria explicar como é que serão as mudanças que serão processadas, não é isso? Fique à vontade, Carlos Queto. Ok. Boa noite, doutor Saúl, tudo bem? Carlos, que bom. Agora que eu estou identificando você pela voz. Espero que você faça aí o que tiver de melhor aí pelo nosso Bahia, viu? Com esse contrato com o Esporte Interativo. Não, perfeito. Que bom, Carlos. Na verdade, doutor Saúl e os ouvintes, eu queria esclarecer um pouquinho o que está acontecendo com a Turner aqui no Brasil, né? Na verdade, eu represento a Turner, represento alguns outros veículos também, e a Turner acabou descontinuando o esporte interativo. Nós não vamos mais transmitir a Copa do Nordeste. Realmente é o SBT que vai fazer essa transmissão. Agora, todo o futebol, a Champions League e a Série A, vai estar nos canais Space e TNT. Então, o contrato com o Bahia vai continuar, não vai perder esse contrato. O que não se definiu ainda é como vai ser a entrega desses jogos. Se a gente vai dividir com a Globo, como é que vai funcionar a entrega desses jogos, tá? Não sei se eu fui bem claro. Sim, deu para entender, sim. Deu para entender. Mas quais foram as razões, você sabe quais foram as razões que levaram o esporte interativo a desistir das transmissões? Olha, existe um alinhamento nesse momento internacional, que a Turner foi anexada à AT&T. Com esse alinhamento, houve uma mudança de prioridades. E aí, o posicionamento da Turner é se tornar uma superstation. O que significa isso? É você ter toda uma programação focada nos seus fãs, oferecendo nos seus canais. Então, o esporte interativo, como negócio, acabou sendo descontinuado diante de um interesse maior em integrar toda a programação dentro dos principais canais da Turner. Carlos, me desculpa, significa dizer que o Nordeste teria sido relegado pelo esporte interativo, portanto, e até mesmo pela Turner? Será que é isso?
Será que como é que fica esse negócio em relação? Por que vocês não transmitirão a Copa do Nordeste? Vai transferir para outra empresa? É porque, na verdade, assim, no ano passado, já foi feito um acordo com o SBT, que dessa forma tem continuidade da Copa do Nordeste. Porém, a programação do esporte Série A, a gente continua transmitindo nos outros canais da Turner. É evidente que o Nordeste foi muito impactado, porque a gente tinha uma distribuição em parabólicas, que falava com o Brasil todo, apresentava os jogos para o Brasil todo, e também nos canais fechados. São esses canais fechados que estão sendo encerrados, e é evidente que o Nordeste perde com isso, mas a empresa mantém uma estratégia internacional de alinhamento. Uhum. Tá bom, Carlos. Você colocou o que você queria colocar? Fica à vontade. Não, era só dar esse esclarecimento mesmo, porque eu vi, é evidente, quando o doutor Saul, ele sabe que eu sou um fã dele, e aí estava acompanhando a programação e achei que podia contribuir com esse esclarecimento. Obrigado, tá? Viu, querido? Obrigado a você, Tilé. Um abraço, doutor Saul. Abraço, Queto. Muito bem. Carlos Queto, representante da Turner aqui no Nordeste, que nos explicou aí essas mudanças que serão processadas. Ou seja, o esporte interativo, na realidade, ele deixa de existir. É verdade. Né? Ele deixa de existir. Se ele não vai transmitir mais nada... Ele foi descontinuado, né? O termo que Queto foi esse. Uhum. Mas é isso, viu, Tilé? Brasil rico e Brasil pobre. Nós estamos no Brasil pobre. Então, nós estamos sempre relegados a um segundo plano. Essa que é a grande verdade. E agora a notícia nova é que a Fox também deixa o Brasil. A Fox deixará o Brasil também. Sabe o que me parece, doutor Saul? E o senhor com muito mais experiência do que eu, me parece que essas empresas estão fugindo pela carga tributária que nós temos aqui no país. É o problema de ordem política, não é? Tanto dinheiro saindo por aí que a gente nem sabe. A carga tributária nossa é muito alta. Muito alta. Então, essas grandes empresas sabem que podem aportar em outros lugares, né, com um menor custo de imposto ou de impostos, né? Não sei não, viu? Realmente... Brasil do rico e Brasil do pobre, não tenha dúvida. A dicotomia brasileira é cada dia mais evidente. Isso é muito triste. Léo, tem alguma coisa aí? Tem mensagem de novo de Henrique. A opinião dele aqui. Ele diz que... Só um momentinho, Tilé. Ele diz que a atual Fonte Nova perdeu a identidade que tinha com a torcida. Hoje as pessoas vão lá para desfilarem e principalmente aparecer na TV. Pituaçu tem essa característica. Fonte Nova não é mais a mesma. Acabaram com a magia do Estado. Temos que rever isso. Essa ata aqui... Mudaram o nome do estádio Otávio Mangabeira, que foi quem teve a iniciativa e construiu a Fonte Nova, para botar Arena Itaipava. Pelo amor de Deus. Otávio Mangabeira foi um ex-governador da Bahia, né? E que fez, inclusive, me parece, o segundo anel da Fonte Nova antiga. Não, o segundo anel foi Luiz Viana. Foi Luiz Viana Filho. Tem razão. Me parece que nós tínhamos perdido o direito de fazer sede aqui em Salvador na Copa do Mundo de 50, porque só tínhamos um anel, o anel de baixo. É verdade. Né? Aí depois o anel superior foi... Mas era muito melhor do que o antigo Campo da Graça, né? Sim. Que era... O antigo Campo da Graça não cabia 5 mil pessoas. Não cabia. Eu conheci o antigo Campo da Graça, que ficava bem ao lado do prédio Juvenal Pedro de Andrade, onde morava o nosso querido José Ataíde Costa. Ele ficava da janela assistindo os jogos lá em cima. Mas muito bem. Bom, são 19h44 em Salvador, Bahia. Doutor Saul, o que você está achando? Variando um pouquinho agora, já que a gente já dissecou esse assunto do contrato do esporte interativo. O que o senhor está achando do atual time do Bahia? Já que nós temos aqui um grande tricolor. Eu fiquei muito preocupado com a contratação de mais de 10 ou 12 atletas para o chamado Sub-23. Eu não entendo, eu não entendi, não estou no conselho, perdi um pouco o passo do acompanhamento disso, mas eu não entendi. Eu soube que, inclusive, um dos conselheiros teria requerido e foi encaminhado à diretoria para saber quem participou e quem está atuando como representante dessas pessoas contratadas. Soube que, inclusive, o Gregory, que está jogando no time de cima, foi contratado como Sub-23.
Não sei porque o Bahia não valoriza mais as categorias inferiores. Não sei. Acho que talvez Belintani poderia dar um jeito nisso, porque ele tem capacidade para isso. Mas não tem experiência, é o que eu venho dizendo. E ele está ganhando essa experiência. Eu não sei se é como aquilo que nós estávamos conversando, que a CBF está nos dando, assim, aos clubes de um modo geral, mais 3 anos para você maturar a prata de casa. Mas eu não entendo, eu não posso entender como se contrata 15 pessoas ou 12 atletas para um sub-23 e o time titular que joga, que sofre, que faz a gente sofrer e nos dá alegria de quando em vez. E que está disputando uma Série A, que é muito mais complicada. Pois é. Eu não quero lutar para não cair. Eu não quero lutar para não cair. Eu quero lutar para ficar entre os 5 primeiros. Ou na cabeça da Série A. Isso é que eu quero. Ficar lutando ali para não ficar entre os 4, isso é um horror. O Bahia não merece isso. A torcida tricolor não merece isso. A nação tricolor não merece isso. Não merece. Então eu acho que era preciso dar uma assistência maior às divisões de base para nós garantirmos a prata da casa. E nós temos exemplos disso. Né? Pessoas que saíram daqui estão brilhando lá fora. E esse exemplo que o senhor dá aí, tem mais um. O Flávio foi contratado para o Sub-23 e só joga na Série A. Pois é, olha aí. É umas coisas assim que não dá para entender, né? Foi contratado para o Sub, embora eu, particularmente, entenda que ele tem qualidades para jogar a Série A. Ele foi um jogador no Vitória que apareceu bem, depois ficou em segundo plano, não sei porquê, né? Ele até explicou, mas não me recordo perfeitamente. Ele já esteve comigo no papo quando era 22 horas. Ele deu uma explicação do porquê não ter sido aproveitado. Mas agora ele veio e tem, inclusive, jogado bem. Tem jogado bem nas partidas que ele tem entrado, né? Mas o que a gente não consegue entender, e é isso que eu acho que o doutor Saúl quis dizer, é que disputando uma Série A, a gente precisa de reforços e não tem. Se reforça para o time Sub-23, quando a CBF deu mais 3 anos, né, para aquele Sub-20, que os clubes já investiram desde 12, 13 anos de idade. O Sub-23 é o que antigamente chamava de aspirantes. Isso. Campeonato de aspirantes. Entendeu? Então a CBF... Eles estão aspirando chegar ao time principal. A CBF fez isso para poder, por exemplo, os jogadores que completaram 20 anos de idade e tinham um investimento dos clubes desde os 11, 12 anos, ou seja, os clubes gastaram aí, alguns clubes gastaram em torno de 8, 9 anos preparando esse atleta e quando chegou nos 20, quando teria que ter uma definição, hora de se profissionalizar realmente e tal, o cara não vai adiante. Então a CBF deu mais 3 anos para que, esse cara não estourou até os 20, mas pode estourar aos 21, 22, 23 anos. Né? Então, deu essa alternativa. Aí o que o Bahia faz? Pega o Sub-20 e não coloca no Sub-23. O Vitória colocou o Sub-20 no Sub-23. O Vitória contratou 4 ou 5 só, se eu não estou enganado, o Sub-23, porque ele tinha uma base do Sub-20. Pois é. Isso acho que é passar recibo que a base do Bahia, tecnicamente falando, não tem qualidade. É o que é lamentável, né? É o que se interpreta, que eu quero dizer. Né? Mas você não se esqueça que teve um famoso episódio aí que acabou não sendo apurado a fundo e que alguns atletas do Sub-20 o Bahia perdeu porque deixou de recolher fundo de garantia na relação que mantinha. Já tem isso um bocado de tempo, mas... Era da gestão de Marcelo Guimarães Filho. Pois é. Depois, para fazer justiça, depois das gestões Schmidt, Marcelo Santana e agora Guilherme Belintani, nunca mais aconteceu isso. Não pode acontecer. Seria realmente um absurdo, né? Tem mensagem de Adriano. Adriano quer saber, Saúl, como é que fica a situação do Bahia, se alguém será responsabilizado, porque você foi o único que votou contra o contrato esportivo. Acontecendo isso, se alguém será responsabilizado caso o clube seja lesado. Aí dependeria da iniciativa de qualquer sócio, mas era preciso que ficasse caracterizada a lesão. O que eu estou sentindo pelo que eu estou vendo aí agora é de que o Bahia receber esses 40 milhões, não vão mais transmitir. O que é importante saber é se este contrato que foi feito com o Esporte Interativo, se a nova empresa vai honrar em termos de grana, de valor que vai pagar o clube. Isso é que é importante. O presidente Alex Porcela garantiu aqui que já está assinando um contrato, ele tem uma minuta já, que ele já examinou, e encaminhou já de volta, aprovando a minuta, e virá um contrato que ele vai assinar, em que a Turner garante o pagamento dos 120 milhões que faltam para completar
as transmissões que seriam feitas até 2022. 2022, né? Não teriam prejuízo nesse sentido, foi o que ele disse. Agora, me veio uma pergunta à mente. Eu soube, eu milito de alguma forma, hoje muito mais afastado do que antes, quando tentei ser presente, né, e não permitiram. Eu soube que o atual conselho, e aí fique até à vontade, viu, Carlos Eduardo, se você quiser uma oportunidade para esclarecer isso aqui, o atual presidente do Conselho Deliberativo, soube que o conselho está se movimentando, o grupo da situação tem quase 82 pessoas, 82 nomes, 82 cadeiras, vamos dizer assim, né? Enquanto a oposição só tem 18. Então, eu soube que estavam se movimentando porque um conselheiro pediu em requerimento, que o conselho convoque o ex-presidente Marcelo Santana para explicar detalhes do contrato feito com o Esporte Interativo. E a bancada de situação não quer permitir que isso aconteça. Olha, minha gente fala tanto de transparência, de democracia, né? Por que não convocar o ex-presidente para prestar um depoimento? E o ex-presidente atualmente é conselheiro do clube. Presente? Ele não foi eleito conselheiro do clube? Ao que eu saiba, ele não é presente. Eu acho que ele não, foi eleito. Ele foi eleito, mas não é presente igual. Ah, sim, ele não está presente. É. Não dá a mínima pelota. Entendeu? Então, esse grupo de situação estaria trabalhando no sentido de não ser necessária a ida de Marcelo Santana para explicar perante o Conselho, dar justificativas ou explicações, sei lá como é que eu poderia colocar, sobre o teor do contrato. Porque, na verdade, a grande maioria não leu, não teve a oportunidade de ler. Está aqui um homem seríssimo, verdade. Né? É e não teve a oportunidade de ler. É verdade. Né? Então, talvez alguns da situação tenham lido. Talvez. Não posso nem garantir. Né? Pelo menos o pessoal do Conselho Fiscal da época deve ter lido, né? Com certeza. E talvez até o próprio atual Conselho Fiscal saiba de alguma coisa. É verdade. Né? Mas, na verdade, não se passou a informação de que o Conselho Deliberativo tivesse tido conhecimento. Mas, veja só, você colocou isso, convocar o ex-presidente para prestar... Ele é conselheiro do clube. Se ele não se faz presente, se ele não vai lá, ele está tomando falta. Não é? Poderá ser até desligado se ele atingiu um número de falta na forma do Estatuto do Regimento Interno, ser até eliminado. Mas se ele é conselheiro e estando lá, eu acho que a iniciativa deveria ser dele. Ficaria bonito isso. Olha, eu estou aqui, faço parte deste conselho, fui presidente do clube, quero esclarecer aos senhores o que aconteceu, e o que aconteceu foi isso, isso e isso. Isso é exemplo de democracia, isso é exemplo de comportamento republicano, isto é, que leva as coisas a sério. Não é? É a hora do próprio conselho conclamar que ele vá por livre iniciativa, sem precisar ser convocado para isso, porque ele deve explicações, e deverá prestar as explicações. Você acha que o Bahia vive hoje um momento de democracia realmente, doutor Saúl? Rapaz, onde você tem 80 e tantas pessoas que formam no mesmo bloco e você tem apenas 18 contra, é uma massa que você tende a ir para uma plutocracia, isto é, a democracia de um grupo só e de uma elite do clube, sabe? Ou então uma democradura, uma democracia mitigada com uma ditadura, porque quem tem 82 votos, 80 votos lá, manda do jeito que quer e bem entende. Agora, voltando àquela explicação anterior, todos ali, apesar das divergências, querem o bem do Esporte Clube Bahia. Então, pelo bem do Esporte Clube Bahia, que se preste os esclarecimentos, que não deve, não temem. Que não deve, não temem, vai e presta esclarecimento, até para poder fazer minha culpa, minha máxima culpa. Olha, eu errei, mas errei de boa fé, não errei de má fé. Então eu acho que isso seria muito bonito para nosso conselho e principalmente para o conselheiro que foi ex-presidente do clube. Sem dúvida. Bom, são 19 horas e 54 minutos em Salvador. Tem mais alguma coisa aí, Léo, para a gente encerrar? Natan da Vila Laura falando sobre a situação de Gregory Tilé. Ele explica que, e acho que ele tem razão, até onde eu estou lembrado, que Gregory jogou no Sub-23 do Santos no ano passado, destacou-se e o Santos não comprou. Daí veio para o Bahia para jogar no time principal, não para o elenco do Sub-23. Eu acho que houve um equívoco realmente quando o senhor citou o nome de Gregory como Sub-23, né? Embora algumas contratações tivessem sido feitas para o Sub-23, de fato mesmo. Né? E o Gregory me parece que é um atleta que tem se desenvolvido e tem jogado bem no Bahia. Tem jogado bem, é verdade. Uhum. Um caso que eu me recordo realmente é o de Flávio.
por conhecer Flávio desde a época do Vitória. Flávio veio para o Sub-23, mas não foi utilizado uma partida sequer no Sub-23, porque logo se destacou nos treinamentos e aí o treinador já o colocou no time da Série A, no time principal do clube, né? Muito bem, não tem mais nada, né? Tem pergunta no YouTube, acho que Saul já tocou um pouco nesse assunto, mas aqui Edson Santos pergunta como é o relacionamento do senhor com a nova gestão. Não, eu não tenho nenhuma crítica direta. Eu estou atento, esperando que a administração de Guilherme deslanche, não é? Que o Bahia possa voltar a dar alegria a todos nós, é isso que queremos. Com certeza os conselheiros todos e a torcida de um modo geral. Agora, para mim ainda é uma expectativa. Embora me relacione bem com todos eles, não tenho nenhum problema de ordem pessoal contra qualquer um deles. Muito bem, doutor Saul, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi realmente esclarecedora essa sua entrevista, inclusive porque explicando, né, as razões de ter votado contra o contrato feito entre o Clube Esporte Interativo, que acabou 4 anos depois, ou 3 anos depois, acontecendo o que nós estamos presenciando, assistindo Deixou de hoje. ser interativo. Então, o Estado Islâmico aí explodiu também, né? Explodiu. O Estado Islâmico explodiu. Saúl, muito obrigado, querido. Obrigado, Tilé. Um abraço a toda a torcida tricolor. E vamos em frente para nós termos cada dia mais alegria para a nação tricolor. Essa nação extraordinária, de uma paixão imensa por esse clube. Bora, Bahia! Muito bem, doutor Saul Quadros Filho foi meu convidado de hoje. E eu estava dizendo, em um determinado momento, não sei se foi quando o Carlos Queto pediu para entrar no ar e tal, eu estava dizendo que essa ata que eu tenho aqui, ata das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, realizadas no dia 1º de março de 2016 e 12 de março de 2016, ela contém assuntos interessantes para a gente fazer outros programas. Tipo, aqui discutiu-se também a relação do clube com a Arena Fonte Nova, né? Planos de sócios. Acabou sendo um presente essa ata aqui, porque a gente pode elaborar novas pautas para poder continuar discutindo as coisas do nosso futebol. Minha gente, muito obrigado pela sua atenção com o nosso programa. Vem aí na sequência da programação esportiva da Metrópole FM, para não entregar atrasado ao homem, né? Para ele ficar satisfeito. Edson Marinho e o programa Bola em Jogo. Aliás, não, hoje é Silvio Mendes. Silvio Mendes, quinta-feira. Eu tô pensando que hoje é segunda, quando tem jogo assim. Ontem Ceará e Bahia, eu tava pensando que era domingo. Hoje tá todo mundo em estado de graça. Ganhamos de 2-0, né? Isso é bom. Então vem aí Silvio Mendes, o locutor show do Brasil, e o Bola em Jogo, com participação de toda a equipe, os campeões da bola da Metrópole FM. Grande abraço a todos. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia de pautas especiais e nós vamos falar sobre o Rally do Sisal, que vai acontecer nos próximos dias, né? E a gente vai trazer amanhã todos os detalhes do Rally do Sisal. Segunda-feira, Manuel Matos, e na terça-feira, Fernando Roth Schmidt. Grande figura. A semana que vem completa 5 anos da primeira eleição direta do Esporte Clube Bahia, ocorrida em 7 de setembro de 2013. Né? Uma homenagem especial a Carlos Ratz, né? Sim. Foi um dos responsáveis por isso. Muito bem, então venha Silvio, grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui!